Hoje em dia, o cinema baseia-se em projeções públicas de imagem animadas. O cinema nasceu de várias inovações que vão desde o domínio fotográfico até a síntese do movimento utilizando a persistência da visão com a invenção dos jogos ópticos. Dentre os jogos ópticos inventados, vale a pena destacar o taumatrópio, inventado entre 1820 e 1825 por William Fitton, o fenacistoscópio, inventado em 1829 por Joseph Anthony Ferdinand Platé, e o zoótropo, inventado em 1834 por Will George Horner, e o paraxinoscópio, em 1877. Em 1888, Emily Reinaldi melhorou a sua invenção, e começou a projetar imagens no Musée Gavrin durante 10 anos. Desde o início, os inventores e produtores tentaram casar a imagem e o som sincronizado, mas a técnica nunca deu muito certo até a década de 1920. Sendo assim, durante os anos 30, os filmes eram praticamente silenciosos, tendo apenas como acompanhamento, muitas vezes, música ao vivo, outras vezes efeitos especiais e narração em diálogos presentes em cena, tendo destaque para Charlie Chaplin, considerado uma das figuras mais importantes do cinema mudo. A Era do Som. Até então, já havia sido feitos experimentos com som e vídeo para que eles andassem sincronizados, mas muitos problemas foram encontrados na parte de sincronização e amplificação. Em 1926, a Warner Bros. Produziu e introduziu nos seus filmes o sistema de som Vitaphone, gravação de som sobre um disco. Até que em 1927, a Warner lançou o filme The Jazz Singer, um musical que pela primeira vez na história do cinema tinha alguns diálogos e cantorias sincronizados a partes totalmente sem som. Em 1928, o filme The Lights of the New York, também da Warner, se tornaria o primeiro filme com som totalmente sincronizado. O som gravado no disco do sistema Vitaphone foi logo sendo substituído por outros sistemas, como o Movietone da Fox, The Forest Phone Film e Photophone da RCA, com sistema de som no próprio filme. O uso do som fez com que o cinema se diversificasse em mais e mais vezes em termos de gêneros. A Segunda Guerra Mundial fez com que Inglaterra e Estados Unidos produzissem vários filmes com apelo patriota, e esses que serviriam de propaganda de guerra. Havia também no final da guerra filmes antinazistas. Entre os filmes que retrataram a época, se destacou o popular Casablanca, de 1943, com o ator Humphrey Bogart. No ano de 1947, o Comitê de Segurança dos Estados Unidos fez a primeira lista negra de filmes de Hollywood, acusando 10 diretores e escritores de promover a propaganda comunista. Os filmes Mission to Moscow e Sound of Russia foram considerados propaganda pró-soviética. Na Itália nasceu o neorrealismo, como reação do cinema fascista do regime Mussolini. Buscava a máxima naturalidade com atores não profissionais, iluminação natural e bem como a forte crítica social. Se considera inaugurando o gênero com Roma, a Cidade Aberta, e ainda considera como seu maior representante o Ladrão de Bicicletas de Vittorio Sica. Nos anos 60, o sistema Hollywood começou a entrar em declínio. Muitas produções passaram a ser feitas em Pinewood Studios na Inglaterra, ou Cinecittà na Itália, ficando fora de Hollywood. Mary Poppins, de 1964, da Walt Disney Productions, My Fair Lady, também de 64, e The Sound of Music, de 1965, estão entre os filmes mais rentáveis da época.